Graça e paz, meus amados irmãos, noite fria. Entretanto, que a palavra do Senhor nosso Deus aqueça o nosso coração nesta noite. Que ela traga restauração, que ela traga perdão, que ela traga esperança, que ela traga salvação. Amém? Convido a amada igreja para que abra suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 18. Eu lerei do verso 9 ao verso 14. Lucas, capítulo 18, do verso 9 ao verso 14. Olha o que eu achei, amor, na Bíblia que eu tanto procurava. Então essa agora vai para cá, e eu vou usar essa daqui, que eu fiquei a semana inteira tentando descobrir onde estava. Estava sentado ali, bati o olho e falei, minha Bíblia ali. Todo mundo tem uma Bíblia assim que gosta mais ou menos. Eu amo essa Bíblia, está escrito Jefferson Bueno Machado e Alessandra Machado. E eu fiquei a semana inteira, amor, onde é que está a minha Bíblia? Acompanhado dela, achei meu óculos também. Eu não sabia onde estava e eu fiquei a semana inteira. Fofa, viu meu óculos? Viu que coisa, entendeu? Está aqui também. Lucas, capítulo 18. Lucas, o médico amado, capítulo 18, verso 9 ao verso 14. Nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pois eu sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Oremos mais uma vez. Louvado seja o teu santo nome, ó nosso Pai eterno. Pelo que o Senhor é, nós te adoramos. E nesta noite, a Deus, lhe imploramos, aquece o nosso coração com a tua palavra. Corrige-nos naquilo que for necessário. Dá-nos esperança que vem somente do Senhor. Salva-nos, ó Deus, através da tua palavra. Eu te adoro, ó Pai, pelo amor que o Senhor tem demonstrado aos meus amados irmãos da Igreja da Silva Jardim. E lhe imploro que, apesar de mim, usa, meu Deus, nesta noite como um instrumento de bênçãos para aqueles que aqui estão. Em nome de Jesus, eu lhe peço e agradeço. Amém, Senhor. O texto nos traz uma história que Jesus fez questão de contar. Vejam vocês, já direto no verso 9, ele fez questão de contar a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Projete para nós, por favor, o verso 9 deste capítulo, amado Anderson. Veja, ele propôs esta parábola a quem? A quem confiava em si mesmo, por se considerar justo e desprezava os outros. Vejam que nesse contexto, 2 homens sobem ao templo. O fariseu você imaginaria de encontrar ele lá. O fariseu amava ir ao templo. Quem sabe ele acordava todo domingo pela manhã e dizia: hoje eu vou lá à igreja, hoje eu vou até a Silva Jardim. Eu preciso conversar com Deus e dizer algumas coisas para Ele.
Eu preciso apresentar o meu currículo para Deus. O fariseu se levantava, ia até o templo, chegava com o seu currículo na mão e dizia assim: ó, amado Deus, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo, eu não sou como meu irmão que está sentado aqui do meu lado, eu sou justo, eu não sou adúltero, eu não roubo. Veja, Deus, se existe um lugar no céu, precisamos conversar nós dois aqui, deste lugar é meu. Eu ajo conforme o Senhor ensinou lá na lei. Não faço nada diferente disso. E tem mais, hein, Deus, já que nós estamos conversando, eu preciso dizer para o Senhor, eu não sou nem um pouco parecido com esse irmão que senta do meu lado aqui. O fariseu se porta desse jeito dentro do templo. Diz a Bíblia que eles subiram ao templo, no verso 10, com o propósito de orar. Prestem atenção nessa oração curricular desse fariseu. Eu faço isso, eu não faço aquilo, eu sou diferente daqueles que sentam comigo todo domingo na Silva Jardim e toda noite ou pela manhã para adorar ao Senhor. O fariseu sobe até o templo e se porta desta maneira, com o seu currículo em mão, dizendo o que ele é, o que ele pode oferecer ao Senhor. Portanto, o lugar no céu está garantido. Não obstante, outra pessoa vai ao templo nesse dia. Diz a Bíblia que essa pessoa é um publicano, e ao chamar alguém de publicano nessa situação neotestamentária, você está trazendo esse alguém adjetivos que não lhe são positivos. Ao você chamar alguém de publicano, você está dizendo que esse é um roubador. Afinal, se você quisesse abrir uma franquia nessa época aqui do Novo Testamento, você abriria uma franquia de cobrança de impostos. Era assim que o publicano trabalhava. Roma precisava do seu dinheiro para lhe sustentar, e Roma tinha um valor fixo que ela queria de cada província. O publicano se candidatava, abria uma franquia e dizia: Roma, quanto é? É tanto, deixa que eu cuido disso para você. Através da minha franquia eu recolho tudo o que você precisa. Agora, passou desse valor, aí é meu. Os judeus, então, portanto, odiavam os publicanos, porque alguém do seu próprio povo lhe tirava o dinheiro para pagar a Roma, além daquilo que era necessário. Ora, no templo, pelo domingo de manhã, nós encontraríamos o fariseu. Ele está lá para seguir os ritos, mas diz a Bíblia que nós encontramos também o publicano, que está lá para orar, diferentemente da maneira como se posicionou esse fariseu. Veja o verso 11 e o verso 12. O fariseu, posto em pé, orava de si para si desta forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injusto, adúltero, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que eu ganho. Veja o erro que envolvia o coração desse fariseu. Ele achava que, baseado na sua grade curricular, ele poderia odiar ao seu irmão. Guarde isso. O fariseu achava que, por tudo que ele fazia, a ele caberia o ato de odiar e desprezar o seu irmão. Assim ele orava. Assim ele se posicionava. Ele não amava o próximo. Ele não amava o próximo e não amava Deus como a si mesmo. Essa história da parábola que Deus nos apresenta é uma história de orgulho e de vaidade. Entretanto, também é uma história de humildade e de adoração. Os publicanos, equiparados como pecadores, agiam de maneira diferente daquele que se imaginava
como sendo o único que podia entrar no reino dos céus. O texto, então, meus amados irmãos, nos apresenta 3 pontos nesta noite, que dele nós devemos sorver, para aprendermos como adorar corretamente ao Senhor nosso Deus. Em primeiro lugar, se vocês prestaram atenção na oração do presbítero Amaro Edmilson, ele disse: nós reconhecemos, Senhor, que alguma coisa está errada. Em primeiro lugar, o texto nos ensina que nós devemos reconhecer o que nós somos. O texto nos ensina que nós devemos reconhecer o que nós somos. Nós devemos reconhecer que nós, eu e você, não somos nada. Veja o que diz lá o verso 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos, porque o publicano reconhecia que ele não era nada. E eu preciso dizer para vocês isso essa noite. Essa frase vocês ouvem direto do reverendo Levi. Vocês prestam atenção nisso? Essa manhã eu preciso dizer isso para você. Essa noite eu tenho que dizer isso para vocês e para mim. Nós não somos nada. Quando voltávamos do almoço hoje, eu e minha esposa discutíamos justamente sobre isso. Sobre a efemeridade da vida, que é tão rápida, e assim ela passa. E que de tudo que nós temos, só temos porque Deus, por causa da sua graça e misericórdia, nos deu. E daquilo que nós somos, só somos porque a mão dele nos acompanhou até hoje, porque nós não somos nada. Em primeiro lugar, o texto nos ensina que nós devemos reconhecer que nós não somos nada. Esse publicano não queria sentar na frente. Não me interprete mal. Pode sentar na frente, dona Miriam, fique em paz. Entendeu? Vamos lá. Nós somos mais do que isso. Mas esse publicano não queria estar na frente. A Bíblia diz que quando o fariseu orava, ele orava no lugar mais próximo dos santos. Ele orava no lugar mais próximo, mais belo, mais perto da frente. Ele orava de si para si mesmo. Ele queria que as pessoas vissem ele orando. Mas nós já tínhamos aprendido que Jesus nos ensinara: quando vocês forem orar, não façam como os fariseus, que querem ser vistos por todos, querem ser reconhecidos por todos. Este fariseu queria o melhor lugar. Este fariseu não reconhecia que ele não era nada. Este fariseu não ardia e nem permitia deixar arder em seu coração o sentimento de que ele não era nada. Ah, Deus, eles estão me olhando, eu quero orar no púlpito, eu quero o microfone, eu quero ir lá na frente, quero que eles me vejam. Afinal, Deus, eu não sou como eles, eu sou diferente. Pode? O publicano, entretanto, distante, reconhecendo que não era nada, diz a Bíblia, que nem os seus olhos levantavam aos céus, porque ele reconhecia o que ele era. Nós precisamos, meu amado irmão e minha amada irmã, reconhecer o que nós somos. Nada. Nada diante de Deus. Deus não tem débito nenhum conosco. Deus não nos deve nada. Não somos credores em parte nenhuma de nossa vida diante de Deus. Muito pelo contrário, devedores, nascidos em pecado. O nosso coração oscila para aquilo que é mal. Se nos fosse dado a escolher sem o sangue de Cristo o que é bom e o que é ruim, ao ruim nós nos abraçaríamos, porque nós não somos nada. Nós precisamos reconhecer que nós não somos coisa nenhuma. E eu preciso dizer para você, é provável que Satanás coloque isso no seu coração, dia a dia, achando que por causa do bom lar que você tem, achando que por causa dos bons estudos que lhe foram concedidos, achando que por causa do casamento seguro que você está, você é alguma coisa.
mas Ele nos traz a lume, que nada somos, senão dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Esse homem ficou à distância, pois ele reconhecia a malignidade que estava dentro do seu coração. Eu não sou digno, Deus, de forma alguma. Eu não sou digno de estar na Tua presença. Não fora o Senhor e nem a igreja eu me dirigiria. Não fora o Teu Santo Espírito, e eu não me levantaria todos os domingos pela manhã, ou numa noite tão fria dessa, e me dirigia na Sua casa, porque eu sei que a Sua presença lá está. Mas eu não sou digno de estar nela. Em primeiro lugar, o texto nos ensina que nós devemos reconhecer o que nós somos. Nós devemos reconhecer que nós não somos nada. Em segundo lugar, o texto nos ensina que nós devemos conhecer o pecado que habita em nós. Nós precisamos conhecer aquele pecado que nós gostamos de tratar com tanto carinho nas nossas vidas e que está diante de nós todos os dias. O texto nos ensina que nós devemos conhecer o pecado. Veja o que diz o verso 13. Elimine em um primeiro momento aquilo que está entre as vírgulas e diz assim, no verso 13: ó Deus, apesar da expressão ser propício a mim, deixe ela de lado um pouco. Ele diz, ó Deus, eu sou pecador. Ah, meu amado irmão e minha amada irmã, nós somos pecadores. Mas nós não podemos apenas dizer isso. Nós não podemos levantar as nossas vozes e dizer, ah, Deus, perdoe a multidão dos meus pecados, a multidão dos meus pecados. Primeiro, pela crise teológica que a frase em si enseja. Se há uma multidão de pecados, algo está errado. Mas nós podemos nominá-lo. Nós vamos conhecê-lo. Esse homem sabia que era pecador. Esse homem sabia que roubava o seu próprio povo. Esse homem conhecia o seu pecado. Veja a diferença do verso 11. O fariseu, em pé, orava de si para si mesmo e dizia, eu não roubo, eu não sou injusto, eu não adultero. Orando desta maneira, em primeiro lugar, sabendo que somente o sangue de Cristo pode nos levar aos céus, a primeira coisa que o fariseu fazia, roubava a glória de Deus. Mas ele ia à igreja pela manhã e dizia, eu não roubo. Ele conversava com o próprio Deus e dizia, eu não sou ladrão. E Deus, ao tergiversar com ele, dizia, mas espere, diante do seu currículo você me diz que pode então entrar nos céus. A minha glória, a minha graça então não te basta. Preciso dizer a você, fariseu, você rouba sim, mas você não conhece o seu pecado. Em segundo lugar, ó Deus, eu não sou injusto, hein? Eu não sou injusto. Eu preciso dizer para você, fariseu, você é injusto, pois deprecia a única glória que pode salvar. Aonde está a justiça nisso? Ele dizia, eu não sou adúltero. Eu preciso dizer a você, fariseu, você pratica o pior tipo de adultério que pode existir. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Oséias. Oséias, capítulo 1, verso 2. Oséias, capítulo 1, verso 2. Oséias. Quando, pela primeira vez, falou o Senhor, por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai, toma uma mulher de prostituição, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Eu não sou adúltero. A pior forma que pode existir é a prostituição do seu coração, pois a terra toda está prostituída disso,
Veja o que diz aí em Oséias, ainda capítulo 5, verso 3 e 4. Oséias, capítulo 5, 3 e 4. Conheço a Efraim, e Israel não me está oculto. Deus está dizendo, eu conheço você, eu sei do seu pecado. O problema é que você não sabe do seu pecado, você não conhece. Porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. Sério, fariseu? É sério. Eu preciso dizer para você, você não conhece o seu pecado. Porque você peca da pior forma que pode existir, se prostituindo diante de Deus, não seguindo a sua palavra e seguindo o seu próprio coração, de onde nós sabemos não brota nada do que é bom. Em oposição a ele, nós temos o publicano, que conhecia. O publicano conhecia o seu pecado. O publicano reconhecia o seu estado, conhecia o seu pecado. O peso da iniquidade no coração deste publicano era enorme. Ele se levantava no domingo e dizia, eu preciso ir ao templo, eu preciso conversar com Deus, eu preciso ter um momento com Ele e dizer, Deus, eu pequei, Deus, eu sou pecador, Deus, eu sei o que eu faço que não te agrada, mas eu não consigo chegar perto do Senhor, eu não quero estar lá na frente, eu quero estar tão somente no mesmo ambiente que os meus irmãos estão, mas eu quero levantar a minha voz ao Senhor e dizer, pequei contra ti, fiz o que é mal perante os seus olhos, de maneira que será justo e puro quando me julgar. Ah, mas isso está longe de nós. Eu preciso dizer que está mais perto do que você imagina. Ah, mas isso não pode estar associado ao Filho de Deus corretamente. Mas o leão está ao nosso derredor, procurando uma maneira de nos tragar. Abra sua Bíblia no texto conhecido. Salmo, capítulo 51, verso 1 até o verso 3. Salmo 51, verso 1 ao verso 3. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que hoje pela manhã lutou com Golias. Um homem que hoje pela manhã falou, se vocês não vão, eu vou. Quem é esse infeliz, quem é esse infame que usa o nome de Deus em vão, como se não houvesse Deus em Israel? Esse homem também conhecia o seu pecado. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me daquilo que eu conheço, o meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O domingo já chegou. Ai, como eu quero ir para a igreja. Eu preciso conversar com Deus. Eu preciso dizer, Pai, essa semana eu pequei. Fiz o que não te agradou. Nós imaginamos esse pai nos observando a semana inteira de longe, imaginando quando nós retornaríamos à presença dele, para dizermos aquilo que nós fizemos de errado. E esse pai os enxerga de longe vê seu filho vindo, e diz, lá vem meu filho, lá vem aquele que é herdeiro junto com Cristo. O que você tem para me falar? Eu tenho que dizer, meu pai, eu errei. Eu conheço o meu pecado. Nessa manhã e nessa noite que eu estou aqui, eu quero conversar com o Senhor para dizer que eu errei. Eu reconheço quem eu sou e eu conheço também o meu pecado. Veja que ele não chegou na Silva Jardim apontando os dedos para os outros irmãos. Veja que quando ele apareceu lá na porta, ele não tinha outra coisa que senão adorar a Deus. Quando ele apareceu para entrar no templo, ele não tinha outra atitude em seu coração,
pesaroso que não o de buscar a graça e misericórdia. Ah, mas você viu que eu morri? Eu não vi, eu não vi. Eu conheço o meu coração. Eu preciso de Deus. Eu estou aqui nesta manhã e nesta noite para adorar a Deus e para lhe pedir perdão, porque eu conheço o meu pecado. Eu bato no meu peito, porque dói dentro de mim aquilo que eu fiz. Nós ainda aqui estamos, meus amados irmãos, militantes, triunfantes daqui a pouco, aí sim longe do pecado, mas nós aqui estamos ainda, nós vivemos aqui ainda, nós temos as nossas provações, nós temos, como já dito, o diabo está ao nosso redor, nós sofremos aqui. Entretanto, o fariseu não reconhecia e nem conhecia isso, o publicano reconhecia e sabia qual era o seu pecado. Ele não se justificou, ele não se comparou aos outros. Ele disse assim, diferente do publicano: se alguma vez houve, Deus, alguém mais pecador do que eu não conheço. Mas nós podemos dizer isso, que somos os maiores ou o principal? Paulo vai dizer isso. Paulo vai dizer lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. O que nos diz lá? Primeira carta de Timóteo 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Vejam só vocês, dos quais eu sou o principal. Ah, meu amado irmão. Ah, minha amada irmã. Não somos os maiores, somos o principal. Somos o principal. Louvado seja Deus, porque a história não acaba aqui. Esse homem reconhece o seu estado. Esse homem conhece o seu pecado. Em terceiro e último lugar, este homem tem consciência de que somente em Cristo há salvação. Este homem tem consciência de que somente em Deus há salvação. Ainda no verso 13, veja o que nos diz lá: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. Esse homem tinha consciência de que somente em Deus nós podemos encontrar paz para o nosso coração. Esse homem foi à igreja domingo de manhã. Esse homem estava desesperado por causa do seu pecado. Esse homem, seu coração ardia, a malignidade, o peso daquilo que ele fez, que não honrava a Deus. Entretanto, ele tinha consciência de que paz e salvação ele só encontraria na presença de Deus. Ó Deus, sê propício a mim, eu sou um pecador. Louvado seja Deus por nos dar essa oportunidade de nos achegarmos diante dEle, através do sangue derramado na cruz, que nos purificou, que nos lavou, que nos deu vestes brancas para que nós pudéssemos estar junto com Ele. Agora, perdoados, salvos em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, o texto então nos ensina que nós devemos ter consciência de que somente em Cristo Jesus há salvação. Louvado seja Deus, porque em nenhum outro lugar nós podemos encontrar isso. O fariseu e o publicano estavam conscientes, não estavam? Oravam, falavam, dirigiam as suas palavras para algum lugar. Entretanto, essa consciência, ela era igualitária tão somente até aí. Porque o fariseu não tinha consciência de que o seu currículo
não era o melhor para ser apresentado diante do seu Deus. Como se residisse nele qualquer mérito, como se residisse nele qualquer ato que pudesse levá-lo para Deus. Ele tinha consciência, ele batia no peito, ele sabia que o lugar para onde ele ia era um lugar que necessitava de adoração, mas adoração em espírito e em verdade. Abra lá, Mateus, capítulo 12, verso 35. Mateus, capítulo 12, verso 35. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Ó Senhor, eu não sou como esse publicano. Do mau tesouro eu tiro coisas más. Ainda Mateus 15, verso 19. Mateus, capítulo 15, verso 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Esse publicano sabia disso e batia no seu peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, compadece-te de mim. Porque uma consciência sem o perdão misericordioso de Deus é uma consciência morta em seus próprios delitos e pecados. Nós vamos ter consciência que Deus responde àqueles que a Ele recorrem. Nós vamos ter consciência que Deus responde aos seus filhos. É a Ele que eu devo procurar. A paz repousa tão somente aquele que tem consciência, que depende única e exclusivamente do Senhor. Porque se o teu casamento vai bem, é porque a mão do Senhor te acompanha. Porque se o teu trabalho vai bem, é porque a mão do Senhor te acompanha. Porque se os teus estudos vão bem, é porque a presença do Senhor está com você. Neemias, quando vai voltar para a terra, diz que ele não quer pedir guarda ao rei, nem Esdras. Ele não quer pedir, porque ele já disse ao rei que a boa mão do Senhor o acompanharia. Você precisa de alguma coisa para ir para lá? Não. A boa mão do Senhor me acompanha. E eu pergunto a você, a boa mão do Senhor tem te acompanhado? É a boa mão do Senhor que te acorda pela manhã? É a boa mão do Senhor que te conduz durante o dia? Você pode dizer ao seu amigo: vai tudo bem, porque a boa mão do Senhor me acompanha. Esse publicano tinha consciência disso. Esse publicano sabia que Deus estava irado com ele. Esse publicano sabia, reconhecia, conhecia, tinha consciência de como as coisas funcionavam. Isaías, quando vai se apresentar no ano da morte do rei Uzias, diante de Deus, e olha que falamos de Isaías, ele diz o quê? Ai de mim, porque sou pecador. Ai de mim, porque vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ele conhece, ele sabe que ele não é nada, ele sabe que algo está errado, que alguma coisa tem que mudar na sua vida. Veja, meus amados irmãos, Jesus encerra essa parábola dizendo: este, o publicano, foi justificado. Aquele voltou para casa, o fariseu, sem justificação alguma. Um, por humildade, reconhecimento, conhecimento, consciência. O outro, por apresentar um currículo que não adornava em nada a sua vida diante de Deus, por não reconhecer a sua dependência em Deus. Concluindo, meus amados irmãos, nós devemos ter em mente que somente Deus pode justificar a mim e a você através do sangue derramado naquela cruz.
Nós vamos apontar os nossos olhos somente para Cristo. Pela manhã nós vimos que as nossas batalhas não podem ser vencidas de forma alguma, senão em Cristo, porque Ele vai adiante de nós. Talvez seja para nós humilhante percebermos que não temos nada para oferecer a Deus, mas nós não precisamos. O mérito cabe tão somente a Ele. Nós podemos nos alegrar em Cristo, pela salvação que nos foi dada. Somente em Cristo encontramos descanso para nossa alma. Ele mostrou-nos as suas mãos traspassadas. Ele mostrou-nos seus pés feridos. Ele disse que nele há paz. Ele nos disse que somente nele há salvação. Por isso, eu só posso reconhecer a esse Jesus como alguém belo, glorioso, excelso e maravilhoso, como o único Rei das nossas vidas, em quem nós reconhecemos que nada somos, conhecemos o nosso pecado e temos consciência de que a glória é tão somente dele. A Ele, pois, a glória, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos, até que todo joelho se dobre diante dEle e reconheça que em nenhum outro há senhorio, que em nenhum outro há soberania, que em nenhum outro há salvação. Amém?